Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com Rafa e conforme prometido estou trazendo aqui para vocês a análise da segunda temporada da série mais surpreendente Cobra Kai, que para aqueles que não conhecem é a continuação de Karate Kid de 1984, tá bom? E aí eu vou falar um pouco sobre a temporada, o que eu gostei, o que eu não gostei e a nota final, tá bom? E conforme eu já fiz na outra análise, eu só vou falar a nota no IMDb, uma nota bem alta, 8.8 de 10. E agora sim a gente já pode começar a segunda temporada, tá? Mas antes de eu começar, se você gostou do vídeo, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o @concorda com o Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então vamos lá para a segunda temporada desta série chamada Cobra Kai, pessoal. E vamos lá falando como terminou a primeira temporada. O John Kreese retorna do mundo dos mortos, que todo mundo achou que ele estava morto. E aí ele tem uma luta com o Johnny. E depois da luta, que o Johnny ganha, eles se tornam amigos de novo e ele decide manter ele próximo de onde que ele estava, né? Na verdade, no começo eles têm um pouco de rivalidade ainda, porque ele fez o Cobra Kai se tornar do mal. Enquanto isso, Daniel LaRusso está treinando o Rob e a Samantha e está tentando novos alunos para o Miyagi-Do, né? Que é o sonho dele, reconstruir o dojo que foi famoso do mestre dele, Sr. Miyagi. O Johnny fica com dó do John Kreese porque ele segue ele e vê que ele mora no albergue. E aí ele conta que ele viveu na rua por muitos anos, desde a luta que ele teve com o Sr. Miyagi e machucou os punhos. O Johnny decide fazer o que, pessoal? Deixar ele como um braço direito, como um ajudante para ensinar os alunos do Cobra Kai. Enquanto o Cobra Kai vai se tornando cada vez mais popular, o Miyagi-Do não vai conseguindo nenhum aluno, até que em certo momento Demetri decide voltar para o Cobra Kai, porque ele acha que com isso ele consegue pegar toda a mulherada, porque o Falcão se deu bem, ficando com a Moon. O que ele decide fazer? Ele decide entrar no Cobra Kai, só que quando ele vai lá, o Johnny não está, e ele começa a elogiar o John Kreese, só que ele fala muito, o John quebra o nariz dele, ele faz uma denúncia, tipo no Google. O Falcão fica sabendo que é o Demetri, vai tirar satisfações com ele e manda ele apagar. E aí ele fala que vai apagar de forma alguma. Enquanto isso, o Rob e a Samantha estão cada vez mais próximos. E quando eles estão num shopping, o Falcão e os ajudantes do Cobra Kai fazem uma cilada para ele numa loja de quadrinhos. E aí eles vão se enfrentando no shopping. Eles protegem o Demetri, o Falcão apanha do Rob. E aí ele vai pro John Kreese e o John Kreese fala para eles que eles têm que se vingar da pior forma possível, não ter compaixão. O que eles decidem fazer? O Falcão e os amigos dele decidem ir lá destruir todo o dojo do Miyagi-Do e roubar ainda a medalha do Sr. Miyagi. E aí o Daniel San, que é o Daniel LaRusso, descobre, só que ele não quer se promover para conseguir alunos. Ele acha que fazendo eles trabalhar as técnicas que o Sr. Miyagi ensinou para ele, vai ter bons alunos, só que não é assim que funciona. Todo mundo que chega lá acha que é para trabalhar de graça para o Daniel San e todo mundo cai fora. Até que o Demetri decide se unir, né? Que nem eu já disse. Quando o Daniel LaRusso vai lá no dojo do Cobra Kai tirar satisfações para descobrir quem destruiu o dojo do Miyagi-Do e roubou a medalha do Sr. Miyagi, e fala para os outros alunos que estavam insatisfeitos que eles seriam muito bem-vindos no Miyagi-Do. Com isso, um monte de aluno que sai de lá, principalmente que é gratuito, começa a frequentar o Miyagi-Do e a aprender as técnicas, né? Enquanto isso, a Tori surge, que é uma aluna bonita, lutadora de Muay Thai. O Miguel enfrenta ela. Ela tem umas técnicas bem avançadas, mas o Miguel mesmo assim ganha, só que o Miguel tá bem menos arrogante nessa segunda temporada. E ele quer de qualquer forma voltar a ficar com a Samantha, porque ela é a paixão da vida dele. Só que a Tori começa a gostar deles, começam a ter um relacionamento. Enquanto isso, o Rob começa a ter um relacionamento com a Samantha, ainda mais depois que ela falou que o Rob não tinha condições de vidas boas para continuar vivendo, porque a mãe dele foi com outro cara viajar e deixou ele sozinho, cortaram a energia, ele ficou sem comida. O Daniel LaRusso decide acolhê-lo na vida deles e morar junto com eles. E aí, pessoal, a gente vai vendo que os alunos do Johnny
estão ficando cada vez piores, estão ficando mais maquiavélicos. E o Johnny começa a descobrir que isso, graças ao John Creasy, que não mudou nada, estava enganando ele o tempo inteiro. E aí o que ele faz? Ele expulsa o John Creasy de novo. Ele começa a gostar da mãe do Miguel, que é a Carmen, até que ele intima um cara que está ficando com ela por aplicativos. E ele nunca esqueceu a Ali, né? Ele até manda uma solicitação no Facebook para ela, né? Porque agora ele tem dinheiro e ele tem um celular, tem TV, ele cromou o carro inteiro dele, escreveu Cobra Kai, que ficou muito louco o carro dele. Tudo ia caminhando para isso, né? O Johnny retomou o dojo dele, está ensinando as técnicas, falando que devia mudar as palavras escritas do Cobra Kai, que aquilo ali é muito pesada, só que aí tem um grande porém, né, pessoal? Algumas pessoas gostavam muito dos ensinamentos do John Creasy, já o do Johnny, muita gente não estava mais gostando, estava achando que ele estava muito bonzinho demais. E aí a Tori vai numa festa dos anos 80, a Tori começa a ficar rival da Samantha, porque ela sabe que o Miguel ainda gosta dela. O que acontece, pessoal? Antes tem um ensinamento do John Creasy, que é o Coyote Creek, onde que eles têm que roubar cada um a faixa, quem roubar mais faixas ganha. E aí o Miguel ganha, só que o tal do Arraia vai lá, rouba, que é o gordão lá que era bem escroto, ganha dele e rouba as faixas e tudo ensinamento do John Creasy. Só que o Miguel vê o Falcão se vangloriando com a medalha do Sr. Miyagi, e aí ele ganha dele. Ele pega a medalha de volta e vai lá entregar para a Samantha. Só que quem abre a porta é o Rob. Só que como ele tinha já ficado com ela, ele não devolveu a medalha, guardou no bolso e no dia seguinte ele jogou ali no meio e o Demetri encontrou. E aí acham que, nossa, como que apareceu a medalha aqui do nada? E aí o Demetri é um aluno, no caso, quase totalmente perdido, onde que o Daniel LaRusso tem que ter muita paciência. O casamento dele está cada vez pior, porque ele está mais entretido como professor de karatê do que como vendedor de carros na LaRusso Automóveis. E aí a gente vai vendo que vai formando uma rivalidade entre a Tori e a Samantha, até que elas fazem um dia numa festa lá da Moon, um desafio do jogo do banco, beber um monte de bebida e ficar tentando manter o equilíbrio no banquinho. E aí a Samantha ganha, só que ela nunca tinha bebido, e ela fica bebaça, beija o Miguel, e Miguel tinha falado para ela que ele que devolveu a medalha. Ela se sente comovida, dá um beijo e a Tori vê. E aí chama a polícia, todos eles correm. O Rob, como que viu que a Samantha estava bêbada, ele decide levá-la para casa do pai. O Johnny e a Carmen, que é a mãe do Miguel, tem um encontro. E a Amanda e o Daniel LaRusso também vão ter um encontro no mesmo restaurante mexicano, onde eles têm no começo um atrito e depois eles conseguem ficar amistosos. No fundo eles são rivais, mas eles não são verdadeiros inimigos, né, pessoal? Pode ser que eles rivais, mas tem alguma compaixão por outro. O rastreador do GPS do iPhone, do celular, o Daniel LaRusso vai seguindo as coordenadas até que ele acha a casa, só que ele vê o carro do Cobra Kai do Johnny e bate na porta. O Johnny abre, eles se enfrentam, lembrando do torneio de 1984, que eu já falei na primeira temporada. É muito legal essas transições de luta, essas lutas do passado com o presente são muito legais. O Rob e a Samantha seguram os pais, o Daniel expulsa o Rob da casa, fala que não devia confiar nele, porque ele acha que foi culpa dele que ela ficou bêbada. E aí no dia seguinte ele vai no primeiro dia de aula, todos eles estão voltando para a aula. A Tori anuncia no microfone da escola, através dos alto-falantes, que ia acabar com a Samantha. E aí a Samantha sai correndo e a Tori se enfrentam. Enquanto isso, Miguel e o Robin correm o mais rápido possível para impedi-las. E aí acaba desencadeando uma guerra incrível, uma luta entre academias, o Miyagi-Do e o Cobra Kai. E a gente vai vendo todos eles se enfrentando, né? O Miguel, o Robin novamente, a Tori com a Samantha, e o Demetri enfrenta o famoso Falcão, porque ele humilhou ele na festa, falando que ele fazia xixi ainda na cama e ele era nerdão, essas coisas, e ele ficou revoltado. E aí ele começa a apanhar dele e ele começa a usar as técnicas que o Daniel LaRusso ensinou para ele. Ele consegue se defender, um chute nele e derrotá-lo finalmente, o seu amigo que se tornou o maior rival. O Rob e o Miguel vão se enfrentando, enquanto isso a Tori e a Samantha vão se enfrentando
A Tori pega pesada e arranha a Samantha. A Samantha consegue dar um chute nela, usar as técnicas e derrotar ela. E aí a gente vai pro embate final, que é o Miguel e o Rob novamente. Só que dessa vez, como que o Miguel ouviu os ensinamentos do Johnny quando ele falou que ele devia ter compaixão pelas pessoas e não ser do mal, que nem o John Kreese era, e esse foi o maior erro do Cobra Kai. Antigamente ele quis revolucionar o Cobra Kai. Onde foi o maior erro dele, pessoal? Por quê? Porque o Miguel estava segurando o braço do Rob, ele podia ter quebrado o braço dele e ter ganhado a luta, e ele decide largá-lo. O Rob, que estava enciumado e muito bravo com ele porque tinha perdido já o torneio de 50 anos de Karatê, ele vai socando ele e chuta ele do parapeito, onde ele cai e bate as costas e fica desacordado. Enquanto isso, a gente vê todo mundo gritando o que aconteceu com o Miguel. A mãe do Miguel tá gritando, o Johnny vai na casa dela e ela fala que não quer ver ele nunca mais, porque o Karatê fez com o filho dela, já que o filho dela era uma pessoa boa e não gostaria de brigar. E a gente vê o Miguel desacordado indo para a sala de operações. O Rob a gente não ouviu falar nada. A Samantha tá com os machucados, está sendo curada. Enquanto isso, a Amanda intima o Daniel LaRusso falando que chega de Miyagi-Do, para ele fechar, porque ela não quer mais saber que a filha dela lute karatê, porque olha que aconteceu tudo isso, e não quer mais saber do Cobra Kai. E para piorar a situação, o Johnny entra à noite no Cobra Kai, na academia, e começa a ouvir vozes. E aí ele vê o John Kreese se achando maioral, com o Falcon e os outros alunos que gostavam do John Kreese, expulsando o John e falando que o Cobra Kai era dele, que esse nome é ele que criou e ele vai manter. E aí o Johnny vai embora revoltado, tomando uma cerveja, já que ele acabou com o dojo dele, acabou com a vida do melhor pupilo dele. E aí ele tá na areia assim, tomando uma cerveja, ele recebe uma notificação no celular, ele pega o celular, joga longe, tipo não se importando porque foi a gota d'água, né? O Miguel tá imobilizado, tá correndo risco de vida por causa que ele falou para ele ter compaixão pelas pessoas e ocasionou tudo isso. Se ele tivesse quebrado o braço dele, não teria nenhum problema desse, né? E aí ele joga o celular na areia e quando a gente vê a notificação da Ali aceitando o pedido de amizade dele. E acaba dessa forma bizarra, né, pessoal? Que a gente vê que o Miguel está impossibilitado de continuar lutando, principalmente quando o Miguel parou de ser um pouco mala, né, um pouco rude, e estava fazendo de tudo para reconquistar Samantha, mas devido a Tori e o John Kreese, ele teve esse embate aí gigantesco e o Rob mostrou que ele tem a mesma malícia que o pai dele tinha quando era adolescente. Provavelmente ele vai deixar o Miguel completamente ferido, estilo Bruce Lee, impossibilitado de lutar, e aos poucos ele vai recobrando os movimentos e pode se tornar mais poderoso do que nunca. Por que não? E por que o Rob sumiu, pessoal? Será que ele fugiu depois que ocasionou tudo isso? E a Samantha, será que vai conseguir ainda tentar um relacionamento? E o que acontecerá com a Tori, com o Falcão e com o Demetri, né? Que pelo visto parece que ele aprendeu a lutar. E será que o Daniel LaRusso vai parar mesmo o Miyagi-Do? Ou será que ele vai chamar o Johnny para se unir, para eles derrotarem o John Kreese e o Cobra Kai de uma vez por todas e acabar com essa guerra infinita, né? Que não tem fim, essa guerra de academia. E assim, pessoal, eu achei que a série não decaiu nem um pouco comparada à primeira temporada. Eu gostei bastante das cenas de luta, a luta final de todos os alunos Cobra Kai e Miyagi-Do foi espetacular, mesmo ocasionando essa tragédia do Miguel caindo, né? E provavelmente ele não vai poder lutar mais, infelizmente, porque ele estava lutando muito e dando muito trabalho até pro Rob. Por que o Rob decidiu fazer isso? Mesmo ele estando com ciúmes, ele não devia ter chutado o Miguel do parapeito, principalmente que o Miguel já tinha ganho e falado para ele que não queria mais lutar. Como será que o John Kreese conseguiu atuar pelos bastidores para fazer essa lavagem cerebral no Falcão e os outros alunos sem que o Johnny soubesse e ele conseguisse comandar o Cobra Kai? E o que será que acontecerá na última temporada, né? Terceira prevista para 2021. Vou contar os dias para sair essa temporada porque eu gostei de verdade dessa série.
Achei uma série brilhante, as cenas de luta são muito loucas. A série é impressionante. Se você não assistiu Cobra Kai, pessoal, é mais do que recomendado. Assista a primeira e a segunda temporada na Netflix em 2021. E por último, será que a Ali vai ter um relacionamento com o Johnny? Será que ela vai aparecer na terceira temporada? Então é isso, pessoal. Esperar para ver. A nota que eu dou, continuo mantendo o meu 10. Mais do que 10. Por mim eu dava 11 para a série de tão boa. E aí, pessoal, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Inscritos recorrentes, fiquem ligados aí que trarei mais novidades. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Muito obrigado e até a próxima.